E aí, pessoal, vamos para a nossa resolução diária de questões de concurso. Hoje vamos estar resolvendo uma questão da banca FCC, ou seja, Fundação Carlos Chagas, que caiu esse ano já no concurso do TRT da 18ª região. É uma questão que vai abordar sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, especificamente a 3 demonstrações. Questão muito boa, gostei bastante de estar fazendo. Por isso estou trazendo aqui hoje, vamos lá, sem mais delongas, para a nossa resolução. Pois bem, o enunciado da questão ela falava o seguinte: as informações a seguir, cujos valores estão expressos em reais, foram extraídas das demonstrações contábeis de um ente público e são referentes ao exercício financeiro de 2022. Aí a questão traz alguns valores sobre a execução do orçamento, então, tanto das receitas, então ele traz aqui, por exemplo, a previsão inicial de receita, a previsão atualizada e a receita arrecadada. Traz sobre as despesas, ou seja, dotação inicial, dotação atualizada, despesa empenhada, liquidada e paga, e traz aqui os valores. Aí também dá informações sobre ingressos e dispêndios extra-orçamentários, já que ele está falando aqui que durante o exercício 2022, que é o que a gente está verificando aqui a demonstração, vem dizendo que houve o pagamento de restos a pagar escritos em 2021, ou seja, pagamento de restos a pagar no exercício 2022 de exercícios anteriores, recebimento de depósitos restituíveis e valores vinculados, ou seja, são valores extra-orçamentários. E também ele traz questões sobre variações patrimoniais diminutivas, em 3 casos aqui, e uma variação patrimonial aumentativa. Ou seja, a questão ele traz aqui tanto dados orçamentários, extra-orçamentários, quanto informações quanto a variações patrimoniais, seja elas aumentativas ou diminutivas. Aí fala o seguinte: com base nessas informações e de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o referido ente público apresentou no exercício financeiro 2022 resultado, ou seja, qual é o resultado? Aí ele traz aqui 2 opções referentes a resultados orçamentários, orçamentário superavitário, de 373 milhões ou de 253 milhões. Traz informações de resultado patrimonial superavitário, e também outras 2 opções, de 432 milhões ou de 202 milhões. E traz aqui uma informação do resultado ou resultado financeiro apurado aí no balanço financeiro, sendo um resultado positivo de 341 milhões. Ou seja, a questão está nos cobrando que nós tenhamos conhecimento sobre o balanço orçamentário, sobre o balanço financeiro e sobre a DVP, ou seja, a demonstração das variações patrimoniais. Antes da gente estar resolvendo de forma direta, até para ficar uma resolução mais detalhada, eu trouxe na verdade, 3 slides, para a gente estar falando um pouco sobre cada uma dessas demonstrações, bem breve. Um pouquinho mais à frente eu vou estar postando no canal aulas, aí sim, com mais detalhes sobre cada demonstração, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa para a gente precisar saber sobre o balanço orçamentário. Qual o objetivo, então, do balanço orçamentário? O balanço orçamentário tem como objetivo evidenciar o confronto entre a sua previsão e sua realização orçamentária, seja de receita, seja ela de despesa. Eu trouxe aqui uma estrutura bem simplificada do balanço orçamentário, tá? Contendo aqui as etapas da previsão e execução da receita e da despesa, mas sendo que eu trouxe aqui só a separação entre receita corrente e de capital, não de forma detalhada aqui, por exemplo, com origem e aqui nas despesas com um grupo de despesa, tá? Mas só para a gente ter conhecimento. Então, o que é que uma banca de concurso pode estar cobrando quando ela nos dá informações sobre execução orçamentária, tá? Olha só. Primeira coisa que eu tenho aqui no lado das minhas receitas é a previsão inicial, ou seja, o valor que dentro da minha lei orçamentária anual eu fiz previsão que eu ia arrecadar durante o exercício financeiro, uma atualização de receita que, se por acaso ocorrer, então, por exemplo, houve
um erro na metodologia de cálculo de previsão da receita. Eu vou lá e faço essa atualização através de um novo projeto de lei, pego a autorização legislativa e aí eu atualizo aqui o valor da previsão inicial. Eu tenho a realização, que nada mais é do que o quanto efetivamente de receita foi arrecadada, e eu tenho o saldo, tá? Que o saldo é o confronto entre o que eu arrecadei, a minha realizada, em relação à minha receita atualizada, ou seja, o quanto estava previsto arrecadar. Então, o meu saldo vai me dizer o que aqui? Vai me dizer se eu tive um excesso de arrecadação, quando minha realizada for maior do que minha atualizada, ou seja, quando efetivamente a entidade do setor público tiver arrecadado mais do que ela previu, como por exemplo aqui na receita corrente, eu tenho um excesso de arrecadação, nesse caso aqui de 43.100. Ou eu posso ter uma insuficiência de arrecadação. Quando ocorre insuficiência de arrecadação? Quando minha receita é realizada, ou seja, o quanto eu arrecadei, for menor do que a receita atualizada, ou seja, a receita prevista. Então eu arrecadei aqui 23.000 a menos, ou seja, eu tive uma insuficiência de arrecadação. Somados esse excesso de arrecadação das minhas receitas correntes, com essa minha insuficiência de arrecadação aqui nas de capital, eu tive aqui um total das minhas receitas, seja ela corrente ou de capital, somadas as duas, eu tive mesmo assim um excesso de 20.100, ou seja, mesmo assim eu ainda arrecadei mais do que eu previ dentro do meu orçamento. Obviamente que esse excesso de arrecadação, ele pode servir para abertura de créditos adicionais, ou seja, para que eu possa atualizar as minhas despesas, aumentar as minhas despesas, já que nesse caso eu teria uma fonte, um dos tipos de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, seria justamente o excesso de arrecadação. Ótimo, isso do lado das receitas. Do lado das despesas. Do lado das despesas, eu vou ter o quê? Minha dotação inicial, ou seja, o quanto dentro da minha LOA o determinado órgão da entidade do setor público foi autorizado a gastar através da lei orçamentária anual, né? Através da aprovação lá do Poder Legislativo. Eu tenho minha despesa atualizada, que é o quê? Que são as mudanças que ocorreram aqui nessa dotação inicial, por exemplo, com abertura de créditos adicionais, que aí pode ser suplementares, especiais ou extraordinários. E aí eu tenho a execução da despesa, que é o quê? Despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga. E aqui eu tenho o meu saldo, sendo que meu saldo no meu balanço orçamentário, ele é apurado diferente das minhas receitas. A minha receita, primeiro, pego o que eu efetivamente arrecadei para depois diminuir do que estava previsto. Nas minhas despesas é o contrário. Eu faço o quê? Eu pego o que eu estou autorizado a gastar e quanto efetivamente eu executei, que nesse caso é minhas despesas empenhadas. Porque lembrando que lá por força da 4320, considera-se as despesas executadas orçamentariamente as despesas empenhadas. Então, só para fins de orçamento, considera as despesas executadas as despesas empenhadas. Mas por que, professor? Aqui eu pego primeiro a atualizada para depois diminuir da empenhada, de forma contrária ou oposta ao que você disse que faz quanto às receitas. Porque olha só, nas despesas é diferente. Na receita eu posso arrecadar menos do que eu previ, posso arrecadar de forma igual, que é um resultado nulo, ou posso arrecadar mais, que é um excesso de arrecadação. Nas minhas despesas, não, nas minhas despesas eu só posso executar um valor igual ao valor da dotação atualizada, igual ou menor, evidentemente, mas nunca superior. Por quê? Porque a entidade do setor público ela não pode gastar mais do que ela recebeu de autorização legislativa através da LOA. Então, nesse caso eu vou pegar, o meu raciocínio é, o quanto é que o Poder Executivo está autorizado a gastar e quanto efetivamente ele gastou. E aí vai me dar aí o saldo, que é uma economia de despesa ou um resultado nulo. Nunca isso aqui vai ser negativo, a não ser que a entidade tenha cometido alguma irregularidade. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma economia nas minhas despesas correntes de 18.750 e aqui eu tenho uma economia nas minhas despesas de capital de 7.000
totalizando uma economia de despesa total de 26.350, ou seja, a entidade do setor público aqui gastou menos do que estava autorizado a gastar. Pois bem, isso para o lado das despesas. Então, vimos como se dá a apuração no lado das receitas, vimos como se dá a apuração em relação às despesas, agora falta o confronto das receitas com as despesas. Para quê? Para que eu possa conhecer o resultado orçamentário. Então, o resultado orçamentário vai ser o quê? O quanto eu efetivamente arrecadei, então vou lá no total das minhas receitas realizadas, que nesse caso aqui o meu subtotal é 547.100, e vou confrontar com quem? Com as minhas despesas empenhadas, porque lembrando, considera essas despesas executadas orçamentariamente as despesas empenhadas. Então vou pegar o subtotal das minhas despesas empenhadas aqui, que é a soma das despesas correntes e despesas de capital, dá 500.650. Quem é maior? As minhas receitas arrecadadas ou as minhas despesas empenhadas? Nesse caso aqui, minhas receitas arrecadadas. Então, nesse caso, eu vou ter um superávit de 46.450, um superávit orçamentário geral, né? Por quê? Porque como eu estou aqui é um balanço, tem que bater o total das receitas com o total das minhas despesas. Então, vou adicionar um superávit aqui, as minhas despesas empenhadas, para que o total aqui venha a bater com esse total aqui das minhas receitas. Então, nesse caso, eu já faço a apuração do meu resultado orçamentário geral, que nesse caso aqui deu um superávit de 46.450, que sempre vai ser o confronto das minhas receitas realizadas menos das minhas despesas empenhadas. Então, tranquilo, de uma forma bem breve em relação ao balanço orçamentário, vamos partir aqui para falar um pouco sobre o balanço financeiro. Então, qual é o objetivo do balanço financeiro? O objetivo do balanço financeiro nada mais é do que evidenciar as alterações que ocorreram durante um exercício financeiro no caixa da entidade do setor público. Então, ela vai dar aqui o meu saldo anterior, vai dar todas as movimentações, que sejam ou movimentação orçamentária ou movimentação extra-orçamentária, desde que sejam movimentações que alterem o caixa, e eu vou ter o saldo seguinte, ou seja, o saldo que vai ficar para o exercício seguinte, que é o saldo final. Sendo que a forma de evidenciação do meu balanço financeiro vai ser como? Eu vou evidenciar o que é de receita orçamentária e despesa orçamentária. Aqui, assim como eu fiz com o balanço orçamentário, é só uma estrutura simplificada. Eu vou, na prática, eu vou aqui evidenciar dentro da minha receita orçamentária a receita e a despesa por fonte de recurso, ou seja, o que é fonte discricionária, que é aquela fonte onde eu posso gastar com qualquer finalidade, e aqueles recursos vinculados, que eu só posso gastar com uma finalidade específica. Então, recursos vinculados à saúde, recursos vinculados à assistência social, recursos vinculados à educação. Então, vou ter que evidenciar aqui no meu balanço financeiro, já que o balanço financeiro tem esse objetivo de evidenciar as alterações que ocorreram no caixa. Então, é muito importante, dentro do caixa, dentro do setor público, eu ter essa separação dos recursos por fonte de recurso. Porque eu não posso pegar um recurso que tem lá, que é um recurso vinculado a uma determinada, por exemplo, a saúde, pegar esse recurso e gastar lá com esporte, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter esse controle financeiro da entidade do setor público por fonte de recurso, e isso quem traz também é o balanço financeiro. Aí eu tenho transferências recebidas e concedidas, que tanto podem ser orçamentárias como extra-orçamentárias, e tem os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, né? Já que os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários também movimentam o caixa. E aí, como eu falei, eu tenho o saldo anterior e o saldo seguinte. Ótimo. E aí, o que é que eu tenho que lembrar? Um detalhe muito importante em relação ao balanço financeiro. Já que o balanço financeiro tem uma finalidade de demonstrar as alterações que ocorreram no caixa, eu vou colocar tudo que efetivamente, no meu lado das receitas, efetivamente entrou no meu caixa. Nas saídas, o que efetivamente saiu do meu caixa. Uma única exceção para a questão do balanço financeiro, que nas minhas saídas aqui, eu vou considerar as minhas despesas orçamentárias e minhas despesas empenhadas.
Aí alguém pode dizer, professor, mas considerar as despesas empenhadas, nem toda despesa empenhada foi paga, porque dentro do exercício financeiro, aquelas despesas que foram empenhadas, que não forem pagas, vão ser escritas em restos a pagar. Perfeito, é isso mesmo. Então, no lugar do balanço financeiro colocar aqui as despesas pagas, nós temos que colocar as despesas empenhadas. Para compensar, o que é que a gente faz? A gente coloca os restos a pagar processados e não processados escritos no exercício no lado das minhas entradas. Por quê? Porque se eu pegar as minhas despesas empenhadas menos os restos a pagar que eu escrevi durante esse exercício financeiro, eu vou ter o quê? As minhas despesas pagas, que vai dar essa mesma finalidade. É só a forma de evidenciação do balanço financeiro que exige que seja assim. E no meu lado dos meus dispêndios, eu vou ter os restos a pagar pagos. Como é isso? São restos a pagar de exercícios anteriores. Ou seja, na nossa questão do concurso, nós estamos falando de uma demonstração de 2022. Ótimo. Então, restos a pagar que apurou durante o exercício financeiro 2022, os restos a pagar, nós colocaríamos aqui como entrada e as despesas empenhadas de 2022 aqui no lado das saídas. Mas durante o exercício 2022 existe a movimentação, liquidação, pagamento ou anulação de restos a pagar de exercícios anteriores. Quando eles são pagos, movimenta o caixa, evidentemente, porque saiu o recurso do meu caixa. Então eu tenho que colocar aqui como saída os meus restos a pagar pagos durante o exercício a qual nós estamos encerrando, a qual nós estamos elaborando a nossa demonstração, que no nosso caso do concurso em 2022. E aí, a apuração do resultado financeiro positivo ou negativo do balanço financeiro, ela se dá de duas maneiras. Uma muito fácil, que é só pegar o saldo do exercício seguinte, ou seja, meu saldo de caixa final, menos meu saldo de caixa inicial, que aqui vai dar o quê? 618.769, menos 300 mil, 318.769. Ou eu desconsidero os saldos e pego todas as minhas entradas menos todas as minhas saídas. Vai dar o mesmo valor, ou seja, vai dar os mesmos 318.769. Ok? Tranquilo. E agora, sobre a DVP. O que é a DVP? Qual é o objetivo da DVP dentro da entidade do setor público? A DVP funciona da mesma maneira que a DRE funciona para as organizações privadas. Aqui nós vamos apurar o resultado patrimonial do período. E daqui da DVP nós vamos transportar o resultado que a gente apurou lá para o nosso balanço patrimonial. Então a DVP ela vai evidenciar o confronto entre as variações patrimoniais aumentativas. O que é uma variação patrimonial aumentativa? É todo o fato contábil que modifica o patrimônio líquido para mais. E as variações patrimoniais diminutivas são todos aqueles fatos contábeis que modificam o meu patrimônio líquido para menos. Ou seja, são contas de resultado. Então, tudo que aumenta meu PL vai entrar aqui nas variações patrimoniais aumentativas e tudo que diminui meu PL vai entrar aqui na minha variação patrimonial diminutiva. O confronto de tudo que aumenta o PL menos tudo que diminui o PL vai dar o meu resultado patrimonial do período. Então aqui, por exemplo, joguei alguns valores. Então eu tenho aqui o total das variações patrimoniais aumentativas, 47 mil. Total das variações patrimoniais diminutivas, 43 mil. Me deu um resultado patrimonial aqui de 4 mil. Tá? Então a DVP tem o mesmo objetivo da DRE para as organizações privadas. Então vamos voltar lá e responder a nossa questão. Então olha só, dentro das opções, ele dá a opção quanto ao resultado orçamentário, dá quanto ao resultado patrimonial e dá quanto ao resultado financeiro. Tá? Então, lembrando lá do que a gente falou quando estávamos falando sobre o balanço orçamentário, como é que se apura o resultado orçamentário do exercício? É eu confrontar as minhas receitas com as minhas despesas. Qual a minha receita? Minha receita é arrecadada, o que efetivamente entrou de recurso durante o exercício financeiro. Em confronto com quem? Em confronto com as minhas despesas empenhadas, porque lembrando novamente, repetindo, para ver se ninguém esquece mais. Considera-se despesa empenhada para fins orçamentários as despesas empenhadas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total das minhas receitas
arrecadadas e vou diminuir o total das minhas despesas empenhadas. Então vamos lá. Quanto ao total da minha receita arrecadada? Eu tenho lá o total das minhas receitas arrecadadas no valor de 936 milhões e 100 mil. Menos quem? Menos as minhas despesas empenhadas. Minhas despesas empenhadas está aqui, ó, 650 milhões e 100 mil. Isso dá quanto? Se eu diminuir 936 milhões e 100 menos 650 milhões e 100, vai me dar justamente um valor de 286 milhões, tá? Aí observe que esses 286 milhões, ele não corresponde nem à opção A, que está aqui 376 milhões, e nem à opção B, de 253 milhões. Ou seja, então, a questão não tem uma alternativa correta quanto ao resultado orçamentário. Então, vamos partir aqui para qual o resultado? Resultado patrimonial. Como é que eu apuro o meu resultado patrimonial? O confronto entre todas as minhas variações patrimoniais aumentativas menos o total das minhas variações patrimoniais diminutivas. Então, ótimo. Minha única variação patrimonial aumentativa está aqui no valor de 689 milhões e 800 mil. Vou fazer menos todas as minhas variações patrimoniais diminutivas. Então, nesse caso aqui eu tenho 3. Então, menos 57 milhões e 100 mil, menos 100 milhões e 300 mil, menos 417 milhões e 600 mil. Resolvendo essa equação aqui, eu vou ter o valor total de 114 milhões e 800 mil. Então, também, nesse caso, não tem nenhuma alternativa aqui que eu possa marcar como correta, já que tem na opção C 432 milhões e na opção D 202 milhões. Então, vamos lá. Possivelmente a letra E, já de cara, mas eu tenho que verificar, porque se não for também, se meu cálculo não der certo, eu vou ter que repensar a questão, ver se eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, o meu resultado financeiro, como é que eu apuro? Todas as minhas entradas no caixa, menos todas as minhas saídas, seja orçamentária ou extra-orçamentária, apurado lá no meu balanço financeiro. Todas as minhas entradas é quem? Minha receita orçamentária arrecadada. Então, nesse caso aqui, eu tenho volta aos 936 milhões e 100 mil. Menos quem? Aí, nesse caso, como é balanço financeiro, vou pegar o que efetivamente saiu do meu caixa. Qual é a despesa orçamentária que efetivamente saiu do meu caixa? As despesas pagas. Então, nesse caso aqui, 590 milhões e só, né? 590 milhões. Espera aí, professor, mas o senhor disse lá quando estava falando sobre balanço financeiro que se considerava as despesas empenhadas e no outro lado jogava os restos a pagar. Sim, isso lá quando eu for evidenciar o meu balanço financeiro. Mas eu falei para vocês que isso é só a formalização, só a forma de se apresentar, porque nos fins, nos cálculos vai dar o mesmo. Se eu jogo de um lado as minhas despesas empenhadas e do outro eu coloco meus restos a pagar escritos, se eu fizer esse menos esse, vai dar quem? Minhas despesas pagas. Então eu já jogo aqui as minhas despesas pagas, direto. Eu não vou ter o trabalho aqui, que eu não estou elaborando o balanço financeiro, eu não vou ter o trabalho aqui de jogar as despesas empenhadas, calcular quanto é os meus restos a pagar escrito no exercício para diminuir. Já jogo direto as despesas pagas. Menos quem? Menos os meus restos a pagar de exercícios anteriores pagos, já que nesse caso aqui são dispêndios extra-orçamentários. De quanto? De 92 milhões e 400 mil.
E o que mais? Olha, a gente tem que ter cuidado, porque tem aqui, ó, o recebimento de depósitos restituíveis, ou seja, ingresso extra orçamentário que entrou no caixa. Então, nesse caso aqui, ó, mais recebimento de depósitos restituíveis, que em qual valor? 87 milhões e 500 mil. Pronto. Aí, nesse caso aqui, eu coloco igual. Vai dar quanto? Vai dar justamente os 341 milhões e 200 mil. Ok, vou lá e marco letra E. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais essa questão hoje e até a próxima.